17 anos. Durante toda a minha vida, houve uma só pessoa ao meu lado que eu sabia que jamais me abandonaria: a minha mãe. Mas recentemente ela me expulsou de casa e já faz um mês que conversamos uma com a outra pela última vez. Minha mãe sempre foi uma mulher muito severa e dominante, e meu pai sempre tentou fugir de suas responsabilidades com a família. Ele trazia dinheiro para casa e pensava que isso já era suficiente. Então, um dia nossa família se desfez quando meu pai anunciou que finalmente havia encontrado a alma gêmea dele. Ele simplesmente nos abandonou. Minha mãe ficou arrasada, claro, e meu pai nunca mais apareceu lá em casa. Ele sempre dizia que estava muito ocupado com a nova vida dele. Eu tinha 15 anos na época e culpei minha mãe por tudo. E aí, eu fiz a coisa mais estúpida que uma adolescente poderia fazer. Eu tentei protestar, pintando meu cabelo de verde, colocando meu primeiro piercing. Sabe, eu fiz tudo que pudesse aborrecer minha mãe. Aí, eu comecei a namorar um cara que era mais velho que eu, e minha mãe não ficou nada feliz com isso. Ela tentou me colocar de castigo e me trancar no quarto, mas eu fugia e só voltava na manhã do dia seguinte. Foi bem difícil para minha mãe ter uma filha como eu. Mas sabe o que era estranho? Eu nunca consegui irritá-la de verdade. Quer dizer, embora as pessoas da nossa cidadezinha olhassem para mim como se eu tivesse um parafuso a menos, minha mãe não fazia barraco e continuava dizendo que me amava. Mas aí, sabe, meu relacionamento com aquele cara acabou, pois eu havia pegado ele com outra garota. Eu chorei por diversos dias e aquilo me fez entender o que a minha mãe sentiu quando meu pai a deixou. Então eu e ela nos aproximamos de novo. Um dia, ela disse que nós teríamos um convidado especial para o jantar, o Tom, que era colega de trabalho dela. Sabe, assim que eu o vi, meu santo já não bateu com o dele. Ele era bonzinho demais pro meu gosto. E quando notei o jeito que a minha mãe o tratava, as risadas que ela dava quando ele contava piadas sem graça e como ele pegava na mão dela de vez em quando, eu entendi que não havia só amizade entre eles. Assim que ele saiu, eu resolvi conversar com a minha mãe sobre isso. Veja bem, eu pensava que as coisas estavam mudando rápido demais para ela se envolver em um novo relacionamento. E, de certa forma, eu não queria que ele a magoasse. Bem, eu confesso que estava fazendo uma tempestade em copo d'água. Eu até usei o argumento preferido dela: o que as pessoas vão dizer? Mas ela permaneceu calma e disse que assim como ela me apoiou na minha adolescência, ela esperava que eu fizesse o mesmo com ela em um novo relacionamento. Conhecendo a natureza dela, eu entendi que ela iria fazer o que quisesse. Então eu pensei, pelo menos eu não vou ter que socializar com esse tal de Tom o tempo todo. Mas pouco tempo depois, minha mãe fez outro anúncio. Ela disse que ele iria morar com a gente. E além de ter que dividir minha casa e minha vida com aquele homem, minha mãe também disse que, com meu mau comportamento, estava claro para ela que eu precisava de uma presença masculina em casa. Pois é, desde então, minha vida mudou. Se eu quisesse sair com meus amigos, era o Tom que perguntava com quem eu estava saindo, o que faríamos e quando eu planejava voltar para casa. E ele sempre perguntava: como foi o seu dia? E o que você aprendeu na escola hoje? Ele tentava me contar histórias idiotas da infância dele, e isso me irritava profundamente. Um dia, minha amiga Angélica foi lá em casa. Nós estávamos na cozinha quando o Tom voltou um pouco mais cedo do trabalho. Embora ele já estivesse morando com a gente há um bom tempo, aquela era a primeira vez que ele conhecia alguma amiga minha. O Tom resolveu não nos incomodar. Ele foi para a sala e ligou a TV, enquanto a Angélica ficou com uma expressão intrigada no rosto. Ela me contou uma história interessante de que mais cedo, naquele mesmo dia, ela tinha ido à lanchonete e tinha visto o Tom paquerando uma garçonete, só que ela não sabia quem ele era. Ahá, eu sabia que havia alguma coisa errada com esse cara. Eu achei que minha mãe deveria ficar sabendo disso. E mais tarde, naquele mesmo dia, quando nós três estávamos jantando e falando sobre como nosso dia havia sido, eu resolvi falar para ela o que a Angélica havia me contado sobre o Tom e a garçonete. Claro, ele tentou negar tudo, mas depois fingiu se lembrar daquele momento na lanchonete e disse que não estava paquerando, mas apenas tentando ser gentil com a garota. Para mim, a reação dele não passava de uma encenação mal feita. Claro, eu não esperava que ele dissesse: pois é, eu estava tentando encontrar uma amante. Mas eu pensei que pudesse dar uma pista para minha mãe de que ele não era um cara honesto. Só que ela não disse nada sobre isso. Como dizem por aí, o amor é cego mesmo.
Na semana seguinte, outra coisa estranha aconteceu. Eu estava sozinha em casa quando alguém bateu a porta. Era a nossa vizinha, a senhora Daniels, uma senhora de idade. Ela me pediu para lembrar meu padrasto de que ele havia prometido ajudá-la na garagem dela. E como Tom havia partido naquela manhã para uma viagem a trabalho e só voltaria alguns dias depois, eu disse a ela que falaria com ele assim que ele voltasse de viagem. Mas a senhora Daniels ficou muito surpresa com aquela informação. Ela disse que havia visto o carro dele 1 hora atrás na farmácia e por isso ela resolveu ir lá em casa para lembrar o Tom da sua promessa. Ah, agora sim! Claro, eu contei tudo para minha mãe assim que ela chegou em casa. Eu pensei que finalmente havia conseguido fazer ela ficar pelo menos um pouquinho desconfiada do namorado dela, mas estava enganada de novo. Ela não parecia nem um pouco preocupada, mas ficou brava comigo. Minha mãe disse que a senhora Daniels provavelmente se confundiu, pois já estava bem velhinha e devia ter visto outro carro. Depois disso, eu me dei conta de que precisaria de algo mais consistente para convencer minha mãe de que ela estava namorando o cara errado. E aí eu tive uma ideia. Como eu não tinha dinheiro para contratar um detetive particular para pegar o Tom no flagrante, talvez eu pudesse criar uma situação para colocá-lo à prova. Eu criei um perfil falso no Facebook, fingindo ser uma jovem bonita chamada Lisa, que queria conhecer o Tom melhor. Eu coloquei diversas fotos dessa linda estranha para atrair a atenção do Tom. Meu plano era seduzi-lo pela internet e depois combinar um encontro com ele em um motel e, levar minha mãe acidentalmente para lá para que ela visse a traição dele. No começo, meu plano deu super certo. Todos os dias, durante a semana inteira, nós trocávamos mensagens de paquera. E algumas das mensagens dele eram bem provocativas e até me faziam corar. Mas assim que finalmente resolvi marcar aquele maldito encontro e pedir a ele para fazer uma reserva em um motel, eu estraguei tudo. Um dia, eu estava saindo da escola quando Tom ligou para o meu celular e disse que precisava enviar um e-mail urgente de trabalho, mas que o laptop dele tinha estragado, e implorou para usar o meu computador. Só que assim que eu desliguei o celular, eu lembrei que tinha esquecido de fazer logout da conta falsa da Lisa. E se ele visse a conta? Eu nunca fui boa corredora, mas naquele dia eu acho que ganharia qualquer maratona. Como eu corri! Quando finalmente cheguei em casa, o Tom ainda estava no meu quarto, como se estivesse à minha espera. Eu sabia que o que eu mais temia havia acontecido, pois a página do Facebook com a nossa troca de mensagens estava aberta na tela. E naquele momento eu ouvi minha mãe chegando em casa. Eu não sei o que deu em mim, mas corri para o computador para deletar a página. O Tom tentou me impedir e nós meio que caímos na cama. E bem naquele momento, minha mãe, que provavelmente tinha ouvido o barulho que estávamos fazendo, nos ouviu. Claro, no começo ela congelou, assustada, na porta do quarto. Mas um segundo depois, eu vi isso nos olhos dela. Ela pensou que eu e o Tom iríamos fazer... bem, você sabe. E a expressão no rosto dela mudou de susto para raiva. Claro, eu tentei explicar tudo para ela e estava apontando para o meu computador. O Tom também tentou dizer alguma coisa, mas minha mãe, com toda a severidade que eu havia mencionado antes, nos ignorou. Se ela pelo menos lesse aquela troca de mensagens, entenderia o que estava acontecendo ali. Ela expulsou o Tom de casa na hora, não quis falar comigo e se trancou no quarto. Eu senti muita pena dela e o comportamento dela era totalmente compreensível, mas ao mesmo tempo eu me senti superior, pois finalmente havia conseguido fazer o que vinha tentando fazer há muito tempo. Porém, minha felicidade não durou muito. No dia seguinte, quando voltei da escola, eu quase tropecei na minha mala. E aí eu vi a minha mãe. Ela parecia chateada, mas muito calma. Ela disse que estava farta das minhas maluquices e me expulsou de casa. Agora eu estou morando na casa da Angélica, sem dinheiro e só com as roupas que a minha mãe colocou na mala. Meu pai e a nova esposa dele também se recusaram a abrigar uma adolescente tão rebelde. E eu estou pronta para implorar para minha mãe, de joelhos, para me perdoar, mas já faz um mês que ela não quer papo comigo. Eu odeio ser um fardo para a família da minha amiga, então acho que já é hora de encontrar um emprego. Essa é a minha história. Vou esperar pela sua opinião e conselhos nos comentários abaixo deste vídeo. E não se esqueça de se inscrever neste canal. Há muitas